Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje, na nossa pauta, vamos falar sobre a importância da integração das especializações multidisciplinar infantil. Estamos aqui na Clínica Santa Isabela e eu converso agora com o diretor clínico, Dr. Lúcio Cury. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem, Roberto? Tudo ótimo, doutor, e muito obrigada por nos receber novamente, doutor. É sempre um prazer recebê-los. Fiquem à vontade para retornar sempre. Obrigada. Doutor, a Clínica Santa Isabela é uma grande referência em atendimento infantil. Ela é pronto-socorro, nós temos os consultórios também, né, doutor? Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre a clínica, como tudo começou. Bom, a clínica existe desde 1982, né? Ela foi criada pelo Dr. Marum. Era uma clínica particular, na época nem existia os convênios ainda, ele atendia sozinho, mas ele já era referência na região. E naquela época, alguns anos depois, sim, mas naquela época dos anos 80, ele fez já a clínica se tornar 24 horas e ele tinha alguns plantonistas que atendiam. Depois, por volta dos anos 90, vieram os convênios e aí o volume de pacientes começou a aumentar muito, né? E naquela época a gente tinha somente uma unidade, atendia o Dr. Marum, eu e o Dr. Fernando apenas, e atendíamos pediatria geral, a consulta de pediatria geral, eletiva, e também um pronto atendimento que a gente atendia algumas urgências, né? Com o aumento do volume dos pacientes, a gente teve a necessidade de começar a profissionalizar Santa Isabela e desmembrar, né? Não dava mais para fazer tudo numa unidade só. Cresceu bastante, né, doutor? Graças a Deus. E a gente começou a separar. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente abriu uma nova clínica próxima desse pronto-socorro, né, para o paciente poder ter o contato com o pronto-socorro ainda, centralizar. E nessa outra clínica a gente começou a fazer atendimentos de pediatria, consulta marcada, né, pediatria geral, onde tem todo dia 5 pediatras, né, atendendo consultas de pediatria. E a outra unidade que era tudo integrado ficou pura e simplesmente por pronto-socorro. A gente conseguiu ampliar mais, hoje tem leitos de observação, a gente tem sala de emergência, né, com todo o suporte por uma eventual emergência, um quadro grave, né? Nós temos sala de sutura, de gesso, radiografia. Temos também integrado na Clínica Santa Isabela uma clínica de vacinação, que é referência na Zona Sul, tá? Que vacina tanto crianças quanto adultos. E esta unidade do pronto-socorro ela se tornou uma unidade 24 horas permanentemente, 365 dias por ano, né? Depois disso, a gente começou a sentir uma necessidade grande de aprofundar mais, de ter especialistas. E o especialista pediátrico é um pouco complicado de achar, né? Tem algumas especialidades que praticamente as mães não conseguem encontrar. O próprio convênio não tem o médico disponível para passar ao paciente. Então, a gente conseguiu abrir uma terceira unidade, também próximo, onde nós atendemos apenas especialidades pediátricas. Tá? Então, nós temos 11 especialidades, né? Nós temos alergia, imunologia, ortopedia pediátrica, cardiologia, endócrino pediatra, todos pediatras, tá? Dermatologia, infecto, cirurgia infantil, pneumologia, gastropediatra. Então, nós temos já uma boa grade de especialistas. Eu acho que dá para ampliar mais ainda. Então, a gente está atrás sempre de tentar um atendimento de excelência. O paciente acaba centralizando aqui, eles se sentem acolhidos, tá? E a nossa missão é essa, tentar fazer um trabalho de excelência, centralizar num lugar que o paciente possa vir e resolver todos os problemas dele. Então, ele vem para uma consulta de pronto-socorro, um quadro que ele não está se sentindo bem, que ele tenha tido uma crise de asma, por exemplo, ele vai ser tratado no pronto-socorro, e dali ele já sai com a consulta marcada para o alergista, para o pneumologista, para quem quer que o médico do pronto-socorro encaminhe. Então, ele já consegue fazer tudo aqui dentro. Muito bem direcionado, né, doutor? E a tranquilidade dos pais também, né, doutor? Com certeza. E muitas vezes você precisa de mais de um especialista, né? Os sistemas, apesar de serem
3 clínicas, né, que a gente desmembrou, elas estão todas na mesma rua, né, e todas elas estão interligadas. Então, às vezes, o paciente sai do pronto-socorro, já consegue passar em consulta, porque já tinha uma vaga disponível, o colega abre e já vê a consulta do pronto-socorro. E vice-versa, quando ele sai da consulta letiva, precisa vir no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro já sabe tudo o que está acontecendo, está tudo integrado no sistema, né, e a gente tem todas as informações do paciente aqui dentro. Olha aí que bacana, doutor. Doutor, como funciona a ida do paciente até a clínica? A maior parte dos atendimentos são atendimentos de convênio, tá? A gente tem uma gama enorme de convênio. Os pacientes podem até entrar no site para se informar, mandar e-mail, né, no nosso contato. O site é www.santaisabela.com.br. Lá vocês vão conseguir visualizar todos os convênios que a gente atende. O paciente chega no convênio, como qualquer outro serviço de urgência, abre a ficha com a carteirinha, passa por uma triagem, onde ele já tem um pré-atendimento, né? Ele passa por uma triagem com a enfermeira, ela avalia sinais vitais, vê a temperatura do paciente, já classifica ele quanto à gravidade, né? Porque o paciente no pronto-socorro ele não é chamado por ordem de chegada, e sim pela gravidade dele. Então ele já tem uma classificação prévia, se ele está com uma febre, alguma coisa, a enfermeira já pode medicá-lo, e aí ele já chega no médico já medicado, já o médico pronto para saber mais ou menos o que vai receber e priorizar os atendimentos, né, de quem é mais grave, quem não é. Então a gente tem trabalhado muito com uma coisa que a palavra-chave nossa agora chama-se acolhimento. Então desde a hora que eles chegam na recepção, né, a menina tem que atendê-los com um sorriso no rosto, saber que o pai está ali, né, numa situação difícil, de aflição, o filho está doente, está com febre, está choroso, né, passa para a enfermagem já tenta acolher ao máximo, né, priorizar o atendimento se aquilo for mais importante, e o passo final é o médico, né? A gente tenta sempre resolver as coisas aqui, a maioria das coisas elas já são resolvidas aqui dentro. Quadros mais complexos, mais graves mesmo, a gente tem como transferi-los, né, com ambulância própria ou com ambulância do convênio e direcionar para o hospital mais próximo, né, conforme a necessidade. Eu digo mais, doutor, é um atendimento personalizado. Isso é muito importante, principalmente nessa hora, quando uma criança está em um estado grave, né, doutor? Os pais ficam tranquilos, se sentem mais acolhidos. Meus parabéns, viu, doutor? Obrigado. Uma coisa que a clínica também faz, né, e que você falou que os pais se sentem acolhidos, a gente tem convênios com algumas escolas aqui em São Paulo, né, onde a gente disponibiliza dentro da escola ou uma enfermeira ou um médico, conforme a necessidade, né, daquela escola. A gente disponibiliza uma ambulância para eles, né, que fica dentro da escola e que dá esse primeiro atendimento às crianças. Esses atendimentos mais simples, uma febre, um vômito, torcer o pezinho, ele é feito dentro da escola, ambulatorialmente mesmo. Quando é algum quadro mais importante, bateu a cabeça, se cortou, precisa fazer uma sutura, dar ponto na criança, essa criança é trazida aqui na clínica, junto com a diretora, a gente já inicia o primeiro atendimento, a mãe já está ciente, e muitas vezes, quando ela chega aqui, a coisa já está resolvida, né? Então, isso daí é uma coisa que é interessante também, que é um trabalho pioneiro que a clínica que criou, com esse convênio com as escolas. Ok, doutor. Doutor, como lidar com os pequenos na hora do tratamento? A palavra acolhimento, como eu lhe disse, é muito importante, né? Um adulto sabe exatamente por que ele está ali, muitas vezes já imagina pelo que ele vai passar, né, quando chega no pronto-socorro. A criança não, tem todo um trabalho psicológico ali, desde a recepção, da menina acolher, dar um papelzinho para ele começar a pintar, né? As enfermeiras também tentam acolher ao máximo, né? O médico tenta tratá-los de uma maneira lúdica, isso a gente sempre valoriza, né? Pois, afinal, são crianças, e sempre uma coisa que eu falo, né, é que para a criança a gente não tem que mentir. A gente tem que explicar como que vai acontecer, né, para ela entender, mesmo ela sabendo que vai doer, como que vai ser, e a gente explicar por que ela vai passar por aquilo, e já preparar. Eu acho que a gente não tem que mentir, eles entendem, os maiorzinhos.
E eu acho que o caminho é este, né? E tentar resolver o problema deles aqui, mandar para casa, não internar, né? É verdade. Doutor, que bonito, e é verdade sempre, porque a criança, ela entende sim, doutor, conversando numa boa, explicando. Isso eu acho muito importante, é um grande diferencial, doutor. Meus parabéns. E as mães só agradecem, né, doutor? Eu acho que é muito... Eu lembro da minha infância, às vezes, né? Olha, não vai doer. Vai doer. Você vai tomar uma injeção, né? Vai doer. Né? Mas explicar por quê, que vai passar rápido, né? Que a enfermeira vai aplicar com o maior cuidado possível, que ele precisa passar por aquilo para que ele melhore antes, para ele voltar a brincar, para ele voltar logo para a escola, né? Chora, sofre um pouquinho, mas entende, né? Eu acho que é muito pior. Você fala, não vai doer, vai lá, segura a criança, porque ela não sabe o que vai acontecer e faz as coisas na marra. Eu acho que não é por aí. São gente também. E traumatiza a criança também, né, doutor? Então, é muito bacana isso, doutor. A verdade sempre. Doutor Lúcio, qual a importância da integração das especialidades? Eu acho assim que o paciente conseguindo fazer tudo num centro só, multidisciplinar, para ele é muito melhor. Ele precisa muitas vezes de mais do que um especialista, né? Eu atuo na parte aqui dentro, eu faço a parte de alergia e imunologia, né? Então eu trato muito, a maior parte dos meus quadros são respiratórios. Então tenho muito asmático, muito paciente com rinite e muitas vezes eu preciso do colega para ajudar a fazer algo mais. Então, muitas vezes a gente segue o paciente asmático, eu junto com o pneumologista. Tem pacientes que têm rinite, mas eles têm algum problema anatômico no nariz que pioram o quadro, uma adenoide, o pessoal chama de carne esponjosa, um desvio de septo, alguma coisa do tipo, e aí eu consigo seguir junto com o otorrino. E mesmo que aconteça de não conseguir passar na consulta no mesmo dia com os dois, é aquilo que eu tinha comentado anterior, está tudo integrado no sistema, né? Eu não preciso ligar para o colega para saber o que está acontecendo e está tudo aqui interno. O paciente pode sair da unidade do eletivo, atravessar a rua, fazer uma radiografia, trazer de volta, ou fazer um exame de alergia que a gente faz ali na hora também, né? E eu acho que tem muita coisa para integrar que poderia facilitar, como o endócrino anda muito junto com o gastro, né? Esses pacientinhos obesos, além do problema de peso, eles acabam desenvolvendo gastrite por erro alimentar, por outros problemas também, né? Muitas vezes constipação por uma dieta inadequada, e aí o gastro atua junto, né? O próprio pediatra tem como encaminhar já para um cirurgião de confiança aqui dentro, que é um médico experiente já, mais maduro e que a gente tem muita confiança nele. Então, essa integração eu acho que é muito importante. O paciente tem essa segurança de vir e falar, vou lá na Santa Isabela, que ali eu vou conseguir resolver tudo que eu preciso. Muito bacana, doutor. Meus parabéns, doutor. Olha, eu fico assim feliz de saber que existem grandes profissionais, doutor, e meus parabéns por essa clínica Santa Isabela. Obrigado, Roberta, pelo reconhecimento. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu acho que a gente ainda pode crescer bastante, melhorar cada vez mais, sempre primando por um atendimento de excelência, né? Eu acho que pensando no paciente em primeiro lugar, e aí eu acredito que a gente fazendo um trabalho desse, né, sendo claro, tentando fazer o melhor possível, eu acho que as coisas vêm naturalmente, né? Muito obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado, voltem sempre, a gente está sempre de braços abertos. E tragam os pequenos para a gente cuidar. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade aqui você acha.